Olá, amigos do Centro Espírita Irmã Sheila. Sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo. Nós estamos atualmente no capítulo 9 e nós vamos estudar hoje os versículos 4, 5, 8 e 9. Nós resolvemos dar esse salto porque estamos colocando como tema, subtema do nosso estudo, a discriminação, assim, o discernimento entre duas posturas que nós podemos ter frente a uma dificuldade, uma contrariedade que se apresenta na vida. Então, nós estamos ali classificando o que vai ser o comportamento dócil, manso, pacífico, de um outro comportamento mais irascível, agressivo, violento, né? Então, o estudo de hoje, a gente vai abordar o entendimento de Kardec, né, a respeito de alguns versículos do Evangelho, de Mateus, principalmente do Evangelho de Mateus aqui, no Sermão da Montanha, e também como que as mensagens dos Espíritos, nos itens 8 e 9, corroboram a essa informação. Então, vamos seguir a ordem aqui de Kardec. No item 4, Kardec já vai fazer uma menção direta a um desses versículos que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22. Nesses versículos, segundo a Bíblia do Saci, que é a tradução usada no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá ser condenado no juízo, que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Para a gente entender bem o comentário de Kardec, né, e também o que Jesus quis dizer nesse versículo, nós temos que tentar remontar a realidade dos povos daquele tempo, né? Então, assim, naquele tempo estava bem consolidada uma estrutura judiciária, uma estrutura que regula as leis dos povos de comportamento, e nessa estrutura reservava-se uma condenação para aquele que praticava esse ato hediondo, né, de aniquilação de um próximo. Então, o que Jesus fez aqui nessa passagem? Ele dá um passo atrás e fala assim: olha, a expressão de violência, de agressão, na verdade, ela tem origem em alguma coisa mais sutil e é, mais simples, mais elementar, que na verdade habita dentro do coração irascível. Então ele fala assim: eu, porém, vos digo, quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Então ele dá um passo atrás e fala assim: olha, o ato agressivo, na verdade, é precedido pelo pensamento e pelo sentimento agressivo. O ato violento, ele é precedido pelo sentimento e pelo pensamento violento. Então tá lá: aquele que disser seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. O conselho aqui traduzido pela versão do Saci se refere ao Sinédrio, né, que é como se fosse o mais alto tribunal da raça dos judeus, que regulava, tinha um impacto muito importante para regular ali o sistema de leis e também o comportamento entre os povos. Ali se agregava as maiores inteligências do judaísmo, né, e são os maiores orientadores da vida comum, da vida humana, daquele povo. Então, assim, quando Jesus faz menção a de merecer ser condenado pelo Sinédrio, obviamente ele não poderia mudar as normas de conduta de um povo com estalar de dedos e tão somente por pronunciar essas palavras. Então, quando ele faz menção a essas coisas, né, como o Sinédrio. Aqui depois ele fala do fogo do inferno, que na verdade seria ali o vale do Guena, né, do Guinon, onde se depositava os restos, os lixos para serem comburidos, e também cadáveres que se colocava lá. Então, quando ele utiliza esses elementos palpáveis, tocáveis, obviamente ele não está falando de uma condenação
que se refere às leis humanas. E também não está falando de uma condenação que se refere também só apenas ao código de conduta das leis divinas, das leis, digamos assim, das leis que presidem a vida futura. Estamos falando de leis divinas que presidem tanto o presente, tanto o passado quanto o futuro. Então, são leis permanentes, imutáveis. Quando ele fala, então, desses tribunais, por exemplo, ele não está falando de um tribunal material. O sinédrio que ele faz referência não é o sinédrio material da época, é um sinédrio consciencial, um tribunal consciencial. Então, todo ato colérico, todo ato violento, ele traz prejuízo, primeiramente, para aquele que o pratica, porque em se colocando numa posição irascível em relação a qualquer circunstância da vida, nós já estamos prejudicando a nós mesmos, emocionalmente, mentalmente, mas também fisicamente, né? O prejuízo que se causa ali para o fígado, para outras partes do corpo, mesmo o coração, através ali do batimento cardíaco modificado. Então, todo ato colérico se porta um atentado contra nós mesmos. E aqui o Kardec, no item 4, ele vem para também ajudar a gente a entender um aspecto cultural, que é quando uma pessoa chama a outra fala raca ao outro, né? Que a pessoa pronunciada se raca significa homem reles, homem pequeno. E a pessoa pegava e cuspia assim de lado, né? Enquanto pronunciava essa palavra. Mostrando para a gente, né, que muito antes do ato de agressão, o que vale verdadeiramente a intenção da pessoa, né? Às vezes, uma maneira como a gente se endereça a um amigo, mesmo que de um adjetivo pejorativo, agressivo, que não é das melhores coisas de se fazer, aparentemente o adjetivo que se coloca no irmão ali pode ser agressivo, né? Uma brincadeira boba, mas que no fundo simboliza a camaradagem entre uma pessoa e outra, porque a intenção ali não é a intenção de humilhar, não é uma intenção negativa, enquanto que quando se pronuncia essa palavra raca, né? Antes de tudo, ali a gente está examinando a intenção da pessoa, que simboliza ali toda essa carga negativa, né, do campo sentimental. Então, a condenação que nós vemos ali por parte de Jesus não se refere tão somente à vida futura, mas também como à vida presente. Na vida futura, na vida como ser desencarnado, né, como no estado de espírito afastado da matéria, digamos assim, em erraticidade, a gente retorna à consciência profunda, né? O retorno à vida espiritual, diz para a gente o André Luiz, significa retorno à consciência profunda. E por isso mesmo, a maneira que nós somos, a maneira de que nós pensamos e sentimos, afeta a gente de maneira mais drástica na vida futura. Mas as leis da vida, as leis divinas, elas valem tanto para a vida espiritual quanto assim, enquanto encarnado. Então tá ali. Esse é o item 4, né? Então, se a gente quiser realmente sanar esse problema das violências que ocorrem em nossos dias, a gente fala da guerra, a gente fala das violências domésticas, nós falamos aí da violência no trato com as palavras também, é preciso erradicar essa violência antes de tudo no nosso coração. Aí, no item 5, ele vai fazer, agora o Kardec vai fazer referência a outra passagem, né? Outra passagem não, é mais ou menos a mesma passagem, mas ali que está nas bem-aventuranças, no início do Sermão da Montanha. Aí Kardec faz a seguinte colocação: o que será que Jesus quis dizer com bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, né? A terra aqui, gente, a gente tem que ver com um simbolismo também. Ela pode significar os elementos materiais que constituem o nosso globo e do quais a gente tem necessidade para sobreviver. Nós precisamos da alimentação, nós precisamos de se transportar, do que vestir. Nós temos necessidade de suprir as nossas saúde física, né? Através de remédios, entre outras coisas. Então, existe uma necessidade material. Então, terra simboliza esse elemento mais concreto. Mas a terra também simboliza
algo concreto também da nossa personalidade, do nosso psiquismo. Sejam as emoções, né, os automatismos emocionais que nós temos. Eh, Terra vai ser tudo aquilo de concreto, né, de mais concreto que pertence à nossa existência. De uma tal maneira, né, que quando a gente fala que os mansos, quando Jesus fala que os mansos possuirão a terra, a gente não existe neutralidade em relação a isso, né? Ou a terra possui a gente, ou a gente possui a terra. Então, ou os elementos materiais da terra, as expressões egóicas da terra, né, que as expressões de imagem, né, de projeção de imagem, eles dominam o nosso psiquismo e fazem a gente escravo dessas coisas. E como nós somos escravos desses elementos, nós nos portamos de maneira colérica e irascível quando estamos prestes a perdê-las. Por exemplo, quando alguém agride a nossa personalidade, agride a nossa imagem, nós nos colocamos de maneira colérica e agressiva contra essa pessoa, porque para a gente a imagem é mais importante do que a nossa própria essência, o nosso fundo. A imagem ali é um elemento da terra, a nossa essência, o fundo de nós mesmos, o nosso espírito, é um elemento celestial, vamos dizer assim, em contraposição ao elemento da terra. Então, um elemento mais concreto, um outro elemento mais transcendente. Então, assim, não existe neutralidade. Ou nós possuímos a Terra, nós exercitamos a nossa capacidade de dominar as nossas emoções, dominar as nossas expressões egóicas, dominar a nós mesmos, ou dominar também os elementos terrestres, né, os elementos materiais, ou nós somos por eles dominados. Ou as emoções dominam a gente e dá origem a essas expressões de violência, ou a materialidade, né, a busca pela matéria domina a gente e faz que nós combatamos os nossos irmãos para obter ali um favor, uma facilidade material. Então não existe neutralidade em relação a isso, né? Então as duas posturas que nós estamos colocando aqui, uma postura mais mansa, mais doce, e uma postura mais colérica, mais violenta, vão discriminar para a gente também as consequências para a nossa vida espiritual. O colérico não está exercitando paciência, o colérico não está exercitando mansuetude e por isso é dominado pelas suas emoções. Ele não age, ele reage apenas. Então, se alguém aporta ali para ele um atentado, uma ofensa, ele vai reagir. Enquanto aquele que é manso, aquele que é pacífico, que está se instruindo em relação a si mesmo para poder se dominar, esse sim vai dominar a terra. Não estamos falando apenas da terra material, que é o que Kardec vai tentar focar aqui, também é a terra material, porque toda expressão de orgulho vai ceder lugar, toda expressão de violência vai ceder lugar à paz e à concórdia universais, mas também a terra de nós mesmos, o país de nós mesmos, né? Dominar esse vasto território de expressões emocionais, de sentimentais, de pensamento de nós mesmos. Então, na medida que a gente vai dominando esse conteúdo interior, nós vamos erigindo para nós mesmos a nossa própria paz. Então, agora a gente vai soltar, vai dar um salto, né? A gente vai ali para o item 8, né? Que vai tentar discriminar melhor para a gente o que é, né, obediência e resignação. Dois elementos necessários na mansuetude, na doçura, né, é a obediência, né, e resignação. E aqui eu acho que tem uma das definições mais interessantes para essas duas virtudes, né? O espírito Lázaro, ele fala assim para a gente: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, assim, são duas concessões que nós fazemos, né? Às vezes a gente tem uma maneira de raciocinar, de refletir, mas em função de conhecer que existe um espírito mais elevado, às vezes uma pessoa já mais experienciada na vida, nós consentimos com a nossa lógica, em relação à nossa lógica, perante a lógica do outro. E nós damos um lugar a um comportamento diferente, mais são, mais justo, em função dessa concessão que nós fazemos. E por isso mesmo a gente se beneficia com isso. Então, quando a gente reconhece uma razão superior, nós fazemos uso da obediência. Então, quando a gente reconhece a autoridade moral de Jesus, nós obedecemos intelectualmente, né, tentamos seguir a lógica de Jesus. Mas existe também uma concessão que não se refere
a lógica, mas uma concepção que se refere mais ao campo do sentimento, que é a concepção do coração, né? Que ele fala que consentimento da razão e consentimento do coração. Então, essa é a resignação. Então, aparece ali uma circunstância que faz a gente é, produzir um descontrole emocional, faz a gente se sentir triste, abatido, e a gente tenta consentir no coração, tentando refletir, por exemplo, quando alguém te agride, como aquele sujeito ele é mais infeliz que você. A gente tenta refletir quanto que a necessidade dele, espiritual dele, de crescimento, é maior do que a sua. Porque ele só pode fazer aquilo, ele não pode estar bem. Se uma pessoa faz um ato como esse, uma agressão, seja lá qual for, a pessoa não pode estar bem consigo mesmo, não perdeu a direção de si mesmo. Esse é um código de moral trazido por Jesus, e quando a gente faz o exercício dessa reflexão também de sentir essa compaixão pelo próprio agressor, nós estamos fazendo um consentimento do coração. Não confundir esses consentimentos, né, com a negação que a gente chama, que ele vai falar aqui, negação da vontade e do sentimento. A resignação não é a negação do sentimento. A obediência não é a negação da vontade, né? Na realidade, para exercitar a obediência é necessário ter uma vontade muito firme, capaz mesmo de contrariar os nossos impulsos mais primitivos, mais animalescos. A mesma coisa com o sentimento, né? Para você fazer esse consentimento, existe uma atividade interior muito grande, né? A Joana de Antes até tenta frisar para a gente esse conteúdo de movimento dessas virtudes, falando para a gente, por exemplo, da resignação dinâmica, né? A resignação, ela não é deixar os atos, as circunstâncias que nos machucam e ficar sem fazer nada, ficar inerte sem fazer nada. Ela enfatiza que a resignação é dinâmica, né? Ou seja, a gente aceita que alguém pode nos contrariar, que pode ser machucado, a gente aceita que não devemos pensar mal dessas situações, das circunstâncias, que devemos tentar refletir, mesmo nessas circunstâncias, qual é o conteúdo de ensinamentos que ela pode trazer para a gente, onde está a bondade de Deus em cada milímetro, né, em cada infinitésimo ali dessas circunstâncias, e tenta aprender com elas, mas essas circunstâncias não podem fazer a gente ficar inerte, sem fazer nada, para sair daquelas dores e aqueles sofrimentos que aclabrunham a gente. Então, como a Joana de Angeli tenta frisar para a gente, o conceito de resignação dinâmica, né? A gente coloca ali um adjetivo extra para tentar elucidar para a gente que a virtude verdadeira da resignação, ela está em constante movimento, né? Ela atua, ela age. E aqui o espírito, o Lázaro, ele fala uma coisa muito interessante, que essa resignação, ela realmente faz a gente carregar um fardo pesado da vida. Então, assim, você tem uma aprovação, né? A aprovação, para você passar bem por essa aprovação, você tem que seguir uns padrões de conduta que condizem com a nossa liberdade real enquanto espírito, que condizem com a nossa paz real, nossa felicidade real. E para você superar esse fardo, você tem que realmente carregá-lo, né? Então, existe uma força, quando a gente pensa materialmente de um fardo, né? Um peso, carregar um peso, existe toda uma energia que é empregada e todo um movimento que é utilizado ali, né? De tal maneira que a resignação, que nos parece, em primeira vista, paralisia da alma, na realidade não. Ela é movimento, ela é ação, ela é um esforço espiritual. Um outro conceito que o Espírito Lázaro vem trazer aqui para a gente é em relação à nossa humanidade, né, à nossa geração. Ele fala assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o vício a indiferença moral. Então, quando ele coloca isso para a gente, né, que a gente tem muita atividade intelectual e uma indiferença moral muito grande, isso mostra para a gente quanto que a gente atrela tanta importância à vida exterior, né, à vida de relação, o aparecer ser bom, em detrimento dessa moral que às vezes a gente só consegue ver em situações que as pessoas não enxergam, né?
um desafio que você tem ali, você com você mesmo, as pessoas nem enxergam, e esses a gente não dá muita atenção. Então, os problemas da nossa intimidade, a gente não dá muita atenção, mas aquilo que se revela do plano exterior, né, que não pode, que não revela as nossas falhas morais, isso a gente dá muita atenção. Então, a gente ainda não está fazendo um esforço, né, de dominar esse conteúdo emocional, essas respostas emocionais de nós mesmos. Nós ainda não estamos fazendo um esforço de dominar a nossa terra, né? É o que está querendo dizer aqui. Então, para ser manso, né, o ser manso é exercitar essa virtude, né? É exercitar a resignação e a obediência que conduz a gente não ser mais indiferente moralmente. Nós temos que regular a nossa vida não apenas no campo das expressões exteriores, mas também no campo interior. É ali na essência do interior de si mesmo que você vai conseguir combater de fato os problemas da nossa paz, os problemas da nossa felicidade. Por último, no item 9, ele vai falar sobre a cólera, né? Agora a gente saiu da obediência e da resignação, a gente vai para o outro oposto, que é o ato colérico, né? A origem da cólera, né, está associada a essa importância demasiada que nós colocamos nessas expressões mais exteriores, e mesmo quando a gente fala do nosso psiquismo, nós colocamos mais importância ao nosso ego do que ao nosso self, ou seja, muito mais importância a nossas expressões mais exteriores da nosso psiquismo, talvez a nossa personalidade, do que a nossa essência mais profunda, né? E por até colocar mais importância nesse aspecto mais exterior, aí tem origem o orgulho, né? Então, quando alguém traz um atentado para a tua imagem, quando alguém fala alguma coisa, vai falar alguma coisa sobre o seu comportamento e você não gosta, de ouvir, você se põe, às vezes, por acreditar que aquilo te rebaixa enquanto pessoa, enquanto indivíduo. O orgulho, né, esse orgulho que está ali atrelado, faz você repelir aquela recomendação, aquela caracterização que a pessoa trouxe ali, né? Então você se coloca num estado irascível. Quando alguma coisa acontece em contrariedade ao que você esperava, né? Ou às vezes uma ofensa que acontece no seu caminho, uma pessoa que passa te ofende de uma certa maneira, te machuca de uma certa maneira. Por orgulho, você não aceita que a pessoa pode se equivocar. Por orgulho, você não aceita que você pode acabar sendo agredido por outras pessoas, que a liberdade das outras pessoas pode acabar te agredir. E você passa ali do limite que é simplesmente de tentar regular a relação com a pessoa, de tentar criar uma situação mais favorável para a paz, para a concórdia, para a fraternidade. Você passa ali para o clima da violência. Então ele explica aqui o espírito que é um espírito protetor que não se identifica, né? Que a cólera, né? Ela faz a gente esquecer, né? A essência de nós mesmos, né? E quando você se coloca às vezes num estado de, em que você é completamente dominado por essas reações emocionais, quando você se coloca nesse estado, às vezes você comete loucuras, né? Você comete atos que seriam impensados num estado normal. E aí pode surgir consequências muito dolorosas, né? Se você atenta contra uma pessoa próxima, você, mesmo machucando, mesmo ferindo com palavras, né? Você fica com aquele ressentimento, né? Você fica com aquele sentimento de culpa, né? Muito grande. Porque, em realidade, às vezes a pessoa ela não é de todo ruim, mas ela não conseguiu ainda dominar a si mesma, né? E por causa disso, ela sofre mesmo com os atos ruins que ela pratica durante um acesso de cólera. E aí ele propõe um exercício mental para a gente fazer, né? Olha, tenta refletir se você pudesse fazer esse exercício, né? O que aconteceria, como você se julgaria se você pudesse se ver de fora? Se você pudesse ver ali aquela situação, eu pisei ali bati o dedinho no pé da cama, machucou, eu gritei um monte de palavrão, mas se você pudesse olhar de cima, como que você refletiria sobre si mesmo? Nossa, eu me senti uma pessoa completamente ridícula, né? Esse estado, essa reflexão faz a gente pensar, nossa, mas então não seria melhor eu dominar essas emoções, essas reações emocionais?
tentemos pensar sempre, né, como que a gente pensaria sobre nós mesmos se a gente se deixasse guiar por esses estímulos à violência, se a gente deixa se dominar pela terra e não tentamos dominar a terra de nós mesmos. E ele termina assim, o espírito. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la. Então ele utiliza mesmo esse termo, dominar, né? Possuir a terra, dominar a terra, né? O espírito, ademais, é instigado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então é isso, pessoal. A gente estendeu um pouquinho hoje, mas espero ter ficado bem claro essa diferença, né, entre esse comportamento mais manso e esse comportamento mais colérico. E recomendo vocês a leitura completa dos itens 4, 5, 8, 9. Tem muita informação interessante, pertinente, que a gente não pôde abordar ali e também ajuda a gente a fazer as nossas próprias reflexões. Um grande abraço a todos, um ótimo dia.